Fazer melhor é mudar a situação das creches no Recife. Além de já ter construído 7 creches escolas Recife, outras 6 serão abertas. E a Prefeitura do Recife também está fazendo diferente. A merenda agora está muito melhor. Antes não era assim, não. Agora as merendas são acompanhadas por nutricionistas. A Prefeitura mostrou uma nova forma de trabalhar e cuidar da cidade. E ainda vai fazer muito mais por você. Tem muito trabalho pela frente. Prefeitura do Recife. Fazendo muito melhor. Campus Party, bom dia. Tudo bom? Palestrinha difícil porque envolve palavrinhas dinheiro e jornalismo que nem necessariamente combinam muito. Antes de eu começar, quantos de vocês são jornalistas ou têm interesse em produção de conteúdo? Então acho que eu estou conversando com quem está querendo entrar na área. Dando um spoiler da palestra, no final das contas vocês vão perceber que ganhar dinheiro não é uma coisa tão fácil assim. Mas eu vou falar um pouco da minha experiência, de repente se ajudar um pouco de vocês, porque ela é um pouco, pegando a imprensa como um todo, ela é um pouquinho diferente. E aí eu vou explicar para vocês o porquê. Acho que a gente pode começar a palestra com uma pergunta bem básica. Quem eu sou? Muitos de vocês provavelmente não devem me conhecer. Eu sou jornalista de São Paulo. Por isso não reparem o sotaque com os R's arrastados e todas as coisas que estão por aí. Trabalho com jornalismo desde 2008. Me formei na faculdade em 2010. Passei por redações, passei por assessoria de imprensa, passei por comunicação digital, redes sociais. E acho que o principal projeto que me levou até o Drops de Jogos foi um projeto que eu desenhei junto com o pessoal, com a equipe que a gente está montando para desenvolver o site parceiro de games do Catraca Livre,
O principal projeto que me levou até aí foi um projeto chamado Geração Gamer. Ele era uma coluna de games nacionais feitos na Globo.com. É no site Tech Tudo, não é no G1, para vocês notarem a diferença. Era um site voltado para o consumidor final e eu acabava cobrindo pautas diferentes. Eu acabava indo atrás, na verdade, de empresas nacionais, de jogos que eram feitos no Brasil. Acabava misturando um pouco jornalismo de games como a gente conhece, que a gente cobre Sony, EA, Microsoft, as grandes empresas, mas acabava focando muito em startups. Então, por exemplo, sei lá, eu tinha muita coisa que me atraía atenção na hora de escrever em cadernos de economia, cadernos de negócios, porque tinha muita coisa surgindo por aqui e a Globo me deu essa oportunidade de ir atrás de empresas pequenas que estavam fazendo acontecer o que eu chamo de cena nacional de games. Eu não fui o primeiro a fazer isso, já existiam pessoas antes. A minha coluna começou, na verdade, em 2013. Ela era um livro-reportagem que eu tinha feito na faculdade. Não era um livro sobre startups, era um livro, na verdade, sobre a história dos games. E no final ele acabava falando sobre a cena brasileira. E a Globo acabou me dando essa oportunidade. Falou, por que você não faz uma coluna semanal entrevistando os desenvolvedores, o que eles fazem aqui? Eu fiz uma coluna de teste, fiz 2, e aí acabou dando audiência. Várias vezes foi capa do site. Dava muito compartilhamento no Facebook, as pessoas não tinham a menor ideia do que estava acontecendo aqui. Não é que a mídia brasileira não dava essas notícias, mas dava de uma maneira muito espaçada. Como me foquei muito, eu acabei descobrindo um pouco o que é essa cena nacional. E aí o Geração Gamer, depois de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, eu acabei saindo da Globo, fui fazer freelas para outros lugares. Atualmente eu sou jornalista freelancer e eu resolvi desenvolver um site independente focado nessa cobertura de jogos nacionais. E aí lá eu deixei só de fazer entrevistas, eu passei a fazer pesquisa, passei a fazer reportagem, passei a conhecer as empresas por dentro. Eu dei uma estendida um pouco do trabalho que eu já fazia antes. E me abriu muitas portas, assim. Não é a mesma coisa que você vê, sei lá, no All Jogos, não é a mesma coisa que você vê, sei lá, agora no IGN Brasil, que começou as operações aqui nacionais, apesar que eles cobrem bastante jogos nacionais. É até uma coisa que eu conversava com a equipe deles, eu falei, achei legal esse diferencial de vocês, porque é uma coisa que estava um pouco em falta. E aí eu desenvolvi como site independente, surgiu um convite que culminou na criação disso aqui. Que é, na verdade, um site que eu imaginei feito sob medida de conteúdo pro Catraca Livre. Ele é um projeto que foca tanto cena nacional, como eu já cobria com Geração Gamer antes, quanto cena internacional e em notícias rápidas e simples de se fazer. Coisas, por exemplo, como listas, coisas que o BuzzFeed faz, a gente está começando a fazer também. E a gente tem um foco muito grande em notícias exclusivas, furos de reportagem. A gente vai atrás realmente. Eu recebi, por exemplo, documentação da Sony de gente que estava pirateando jogos digitais. E aí a gente acabou dando como furo no Drops de Jogos. O Drops de Jogos ele começou a funcionar agora em março, depois de quase 2 anos de Geração Gamer que eu estava seguindo com o material. E a gente tem feito... A gente tem desenvolvido os sites aos poucos. O Catraca Livre está para anunciar o site agora em agosto. A gente está mantendo essa cobertura e eu tenho feito muito específico e focado nisso. Aí aqui está um resumo mais ou menos da linha editorial que a gente tem pro Drops. É uma coisa até que você vê na imprensa nacional, mas... tem alguns diferenciais que são, na verdade, a questão da cena nacional de games, que não está nesse slide, mas é uma coisa que a gente dá um foco especial e a gente está falando bastante sobre isso. A cena nacional de games, para quem não conhece, para quem não tem a menor ideia, segundo dados de uma pesquisa que foi financiada na USP pelo BNDES, existem mais ou menos entre 200 e 300 empresas de games no Brasil. Boa parte delas é formada mais ou menos entre 5 e 10 funcionários. Muitos deles são os freelancers. Mas a gente já tem jogos que estão saindo esse ano. A gente já teve o Chroma Squad e o Thorin, que saíram para o PlayStation 4. Nós temos o Aritana agora, que está despontando como representante do Xbox One.
Então a gente não está tão pequeno assim, a gente está começando a crescer. Muitos de vocês aqui que eu acho que vocês devem ser de Pernambuco, vocês devem saber de iniciativas voltadas a universidades. Tem surgido questões a respeito disso. E é uma cena que eu acho que vale a atenção para um foco mais nacional, assim. Eu acredito muito, assim, desde quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, de jornalismo de games localizado, que eu acho que a gente tem que parar um pouco de só seguir as notícias que estão saindo no Kotaku, no IGN Internacional, no GameSpot, e começar a fazer sites diferentes mesmo. Eu acho que o foco do Drops é ser um pouco esse site com conteúdo único. Inclusive, uma das pessoas que me indicou aqui para fazer essa palestra, que é o Moacir Alves, que é um dos curadores do Palco Marte, ele tem feito muitas parcerias comerciais para viabilizar esse projeto. Foi um projeto que, na verdade, a gente fez de trás para frente. A gente viu uma viabilidade comercial e aí eu pensei em um projeto editorial que contemplasse pautas que vocês não viam muito na imprensa nacional. Minha apresentação vai ser meio rápida, inclusive eu vou abrir bastante para perguntas. Qualquer pergunta que vocês tiverem, dúvidas, sugestões, eu estou super aberto para conversar, inclusive eu sou mais adepto do bate-papo do que só eu falando aqui na frente. Então, antes de me aprofundar um pouco na cena brasileira, eu queria perguntar para vocês, só para não ficar falando sozinho aqui, que sites de games vocês gostam de ler? Pode falar por cima. Qual? Brasil? Internacional? Tudo bem. Que outros sites, assim? Vocês têm algum site que... Tem muitos sites que eu não citei, né? Alguém lê Gama Sutra? Oi? O Gama Sutra tinha uma piada que o pessoal fazia da área de desenvolvimento, é que eu sou um cara só, mas o Geração Gamer seria, abre aspas, o Gama Sutra brasileiro. Porque às vezes o acadêmico me mandava artigo, a gente fazia um ajuste e publicava. Mas tem muitos segmentos de tipos de sites de games no mundo, na verdade. O Gama Sutra é um caso muito específico. É um site voltado para arte e negócios. Então ele não é um site apenas noticioso. Ele recebe muita colaboração externa, às vezes de acadêmicos, às vezes de desenvolvedores, não o representante comercial da empresa, que é o que normalmente aparecem nas entrevistas para o grande público, mas às vezes o desenvolvedor, ele dá um papo assim, como é que ele fez tal personagem, como é que a pessoa participou disso. Então tem muitas modalidades de sites de jogos, e elas se misturam um pouco com a pauta de negócios, de economia, que é um assunto chato para burro, para pessoas que estão afim mais de cultura pop, que é o apelo dos sites mais comerciais de games, mas é o que responde, na verdade, pela pauta de startups. Então eu acho que eu dividiria mais ou menos o jornalismo de games como é feito aqui no mundo, mais ou menos assim. Tem sites voltados para público acadêmico, diversão e outras pautas. A cena nacional, eu falei para vocês, são 200 empresas, tem algumas especificidades nossas. A gente faz muito jogo para celular e para tablet. Por incrível que pareça, um dado que eu não fazia ideia na pesquisa do BNDES. A maioria dos jogos brasileiros é para entretenimento, não é para publicidade. Era um mito que as pessoas colocavam. A publicidade, na verdade, ela fica com um percentual entre 30% e 40%. Ainda são muitos jogos para grandes marcas, mas a gente está aos poucos criando um tipo de game brasileiro que não necessariamente ele quer necessariamente promover uma marca, que é o caso de um jogo para publicidade. O foco de um jogo para publicidade, no caso, seria fazer uma coisa focada mesmo em passar uma mensagem, fazer a pessoa comprar. A gente está fazendo já jogos que são fins neles mesmos, que alguns, inclusive, dão lucro. Já tivemos, inclusive, casos de pirataria, por exemplo, o Aritana, que é um jogo que agora está sendo representado no Xbox One, ele foi largamente pirateado. O desenvolvedor, inclusive, reclamou muito comigo
que ele está pretendendo lançar um livro sobre isso, os problemas que existem para se lançar um jogo no Brasil. As pessoas pirateiam a torta direito e o crescimento do mercado cinza, ele acaba dificultando o desenvolvedor aqui. Não é só os impostos do governo, a falta de incentivo que existe para o empreendedor. Às vezes o próprio público sabota um pouco o desenvolvimento dessa cena. E a cena brasileira, a gente tem representantes, inclusive, que estão fazendo jogos pioneiros. Eu conversei essa semana com uma menina chamada Ana Ribeiro, ela é do Maranhão, ela era funcionária pública e ela desistiu da carreira de funcionária pública, inclusive ela vendia empadas no lugar onde ela trabalhava, para fazer um curso de desenvolvimento de games no Reino Unido, e atualmente ela é a primeira desenvolvedora que fez um jogo que funciona em Oculus Rift. Então a gente já tem bastante gente investindo em realidade virtual, que é um feito inédito, considerando que o Oculus Rift ele existe só há cerca de 3 anos, desde quando ele surgiu como crowdfunding lá no Kickstarter, depois ele foi comprado no Facebook por 2 bilhões, ou seja, está tudo correndo muito rápido, tem muita gente fazendo muita coisa que às vezes não tem tanto espaço num único tipo de mídia de games, a gente é obrigado a segmentar em várias áreas. O Drops, a gente não consegue fazer o Drops sozinho, a gente tem muito conteúdo do Geração Gamer que cobre cena nacional lá, e eu participo de um vlog de vídeos de um site chamado Bonus Stage, que a gente comenta um resumo de notícias semanais de games, às vezes a gente faz um gameplay para YouTube de algum jogo determinado, às vezes que está bombando, às vezes um jogo nacional mesmo. E a confluência desses conteúdos a gente está tentando vincular agora com o Catraca Livre para fazer um site bem completo, apesar dele ter diferenciais em relação aos sites que estão aí. Esses são os nossos parceiros estratégicos. A minha apresentação foi rápida, então assim, eu estou aberto a perguntas, vou passar o microfone para ajudar quem quiser fazer uma pergunta mais elaborada, e eu realmente tinha pouquinho a falar, mas na verdade eu queria ouvir um pouco vocês. E sobre a questão de ganhar dinheiro, eu ganhei dinheiro nessa minha trajetória toda, primeiro como funcionário, agora eu estou empreendendo, não é fácil. Mas a dica que eu daria para uma pessoa que gostaria de fazer dinheiro no jornalismo de jogos é tentar ser diferente, procurar pautas que não estão sendo cobertas. Na verdade, essa foi a saída que eu tive e é o que está me levando a criar novas oportunidades, criar novos produtos midiáticos. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem encontrado nessa cena nacional atualmente, não fazer realmente uma cópia e cola do GameSpot. Eu acho que o Brasil merece uma mídia melhor que essa. E é isso. Quem quer fazer a pergunta? Justamente o que tu falou, que assim, eu vejo que hoje tem muito canal de gameplay de Minecraft, por exemplo, ou muito podcast sobre games e tal. Como é que tu acha que seria esse diferencial? Tipo, eu acompanho alguns podcasts de games, alguns sobre desenvolvimento, sobre mercado, mas eu vejo que às vezes a pauta, por exemplo, notícias de games. Sei lá, foi anunciado o Half-Life 3. Todo mundo vai comentar a mesma notícia, entendeu? Como é que tu acha que seria, tipo, ser diferente na notícia ou na abordagem? Como é que tu acha que funcionaria essa diferenciação? Eu tive um exemplo disso na E3. Eu estava aqui em São Paulo, mas um dos representantes do meu site... Oi? Esse ano, eu estava em São Paulo, eu falei aqui é Pernambuco. Eu estava em São Paulo e um dos representantes do meu site foi para a E3. Estava lá, inclusive, na palestra da Bethesda. E óbvio a notícia, naquela noite, dia 14 de junho, Fallout 4 anunciado. Só que o cara que estava lá, ele me falou, cara, estão distribuindo aqui bonequinhos da Bethesda. Então, como eu sabia que as pessoas iam dar Fallout 4 naquela noite, eu dei a notícia dos bonecos primeiro. É uma questão assim, para quem quer começar nessa área, acompanha muito o que sai nos sites e não faça a mesma coisa. Pode até dar notícia do Fallout, mas dá um tempo depois. Não precisa necessariamente dar ao mesmo tempo dos outros. Não queira ser o primeiro numa coisa que é óbvia. Eu acho que você pode querer ser o primeiro em pautas específicas. Eu tive um caso, por exemplo, no Geração Gamer,
Essa semana a Level Up divulgou uma campanha do Combat Arms, que tinham duas meninas, inclusive, que elas se molhavam, tinha um apelo sexista meio forçado. Eu não esperei, assim, aparecer um release oficial da Level Up. Eu virei, critiquei os caras e cobrei uma resposta. Eu acho que uma coisa assim, jornalismo tem que parar de ser... eu tenho críticas, mas assim, não é nada contra os profissionais que estão aí, mas tem que parar de ser só um veículo de release, entendeu? Precisa realmente questionar, fugir do script e meio que pressionar a indústria mesmo para ela se desenvolver. Eu acho, pelo menos. Bom dia e gostei muito da palestra e gostaria de perguntar, você disse mesmo, saber não querer ser o primeiro em uma coisa óbvia, mas em ser o primeiro em uma coisa específica, mas muitas vezes também tem muito conteúdo surgindo, muita coisa nova e como é que você faz assim para escolher, eu vou falar disso porque é a minha cara, ou eu acho que isso vai dar certo, ou eu acho que ninguém mais vai falar disso? Olha, não tem fórmula para isso. É uma coisa meio de testar e ver o que funciona. A imprensa brasileira, eu sei disso porque eu já trabalhei em veículo grande, eu trabalhei 2 anos na Editora Abril, eu era redator e repórter no site da Exame. Inclusive a minha veia de jornalismo de negócios veio um pouco disso. Os sites grandes, eles têm um foco muito específico porque eles querem ter page views. Os page views vão ser vendidos para o anunciante, e o anunciante, eles vendem geralmente por volume, tá? Eles não pensam tanto em numa publicidade por qualidade de conteúdo. Eles vendem muito por volume. Os sites grandes, eles lidam com grandes volumes de tráfego. Então, assim, quando você faz um conteúdo muito diferente e está vinculado com uma mensagem, uma pauta que já está atraindo um grande volume de visitantes, a tendência de você atrair visitas é maior. Então, quando você só replica o site grande, é muito difícil você conseguir visualização. O cara vai acessar o seu site para quê? Seu site está dando via GameSpot, é melhor olhar o GameSpot direto. Por que ele vai acessar o seu site primeiro? Então, é uma lógica um pouco assim. É de experimentar, nem sempre dá certo. Às vezes tem coisa que eu me esmero para ser o primeiro e nem dá tanta repercussão assim. Agora tem coisas que às vezes eu não estou esperando e dá muito view. E esse negócio da Level Up mesmo deu view porque as pessoas notaram a mesma coisa que eu notei na propaganda. Muitas mulheres, inclusive. Então não foi uma impressão isolada. Tinha muito machismo naquela propaganda. Não que a Level Up seja necessariamente machista, eles tinham feito vários jogos a respeito de igualdade de gênero, só que eu me toquei assim que eles tinham escorregado nessa onda. Então eu fui ali e critiquei. No Drops também, a gente viu essa coisa da pirataria digital. Os veículos grandes já sabiam disso, que estava rolando venda ilegal de jogo digital em lojas que vendiam conta fria de PSN. Só que eu tive acesso a um relatório de um advogado. Então eu peguei essa documentação e publiquei. Gameplay também, eu acho que, sei lá, se você faz um gameplay meramente jogando o jogo e você não faz nada em cima disso, por exemplo, o PewDiePie, ele tem milhões de acessos porque ele tem um jeito muito particular de fazer o gameplay. Os brasileiros mesmo, sei lá, você pega, sei lá, Jovem Nerd, você pega os grandes aqui, eles não fazem o gameplay simplesmente jogando, porque aí você vai atrair 5, 6, agora você vai atrair milhões se você der uma cara engraçada para aquilo, se você der uma cara própria, de repente às vezes fazer uma crítica junto com o gameplay, é uma coisa que eu já pensei, mas não é fácil de fazer com todos os jogos, mas é uma coisa que de repente dá repercussão. Eu acho que fazer um review usando um gameplay para isso, não um texto, eu acho que é uma via válida. Oi. Bom dia. O que eu queria saber é sobre a dedicação que a pessoa tem que ter sobre o assunto. No caso, eu tenho que pagar minhas contas, né? Então eu trabalho uma parte do dia. E é o objetivo dessa palestra, em teoria, né? Exato. Eu tô deixando as pessoas meio... Eu tenho que, durante uma certa parte do dia, trabalhar e, assim, tem a parte, chego de noite e tal. Eu, antigamente, eu zerava um jogo em uma semana, agora demora um mês para acabar um jogo. Então, é muito interessante
interessante você falar de tipo, eu tenho que me diferenciar e tal. Mas a internet é grande, né? Todo mundo faz uma coisa diferente. Então, quanto tempo você acha que a pessoa tem que se dedicar aqui diariamente? Tem uma base para começar? No que ela se gastaria o tempo dela melhor? Assim, creio que seja com o que ela goste, né? De fazer, é claro. Sobre o vídeo review, só queria comentar que, assim, eu não leio mais. Só vídeo. Eu só vejo vídeo review por causa exatamente do tempo. Eu vejo um vídeo review em 3 minutos, 4 minutos. Às vezes você tá trabalhando, às vezes você só ouve, né? Exato, exatamente. Acho que o vídeo review é uma coisa que apareceu, que desde que apareceu eu não leio mais a crítica completa. Só vejo lá a nota. Só vejo a nota e o último parágrafo da review em si. Deve deixar muita gente chateada dos críticos, mas contanto a minha pergunta é essa aí da dedicação. Olha, você não está sozinho nessa, você representa uma grande parcela da internet que cada vez mais está consumindo com vídeo. Eu optei por fazer textos porque não existiam tantos textos sobre a cena nacional. Eu acho que é importante registrar, mas aos poucos eu estou me tocando também que eu preciso fazer mais conteúdo em vídeo. Inclusive, eu estou pensando em modos de como ter... O Drops, ele pega muito conteúdo em vídeo do Bonus Stage, que é um dos nossos parceiros. O Geração Gamer talvez vai começar a fazer vídeos e o próprio Drops tem um meio que a gente está tentando... A gente está passando por alguns trâmites até o Catraca Livre divulgar o projeto, apesar que o noticiário dele já está rolando, já teve furo de reportagem, já teve coisas esparramadas, mas é um pouco isso, realmente, vídeo vai ser o futuro, podcast também, para quem não tem tempo nem para ver o vídeo, precisa mais ouvir do que falar, ver a pessoa falando, na verdade, e é isso. Agora, quanto à dedicação de trabalho, olha... não quero chatear ninguém aqui, mas é um trabalho divertido de fato. Você lida com entretenimento eletrônico. Vibro pra caramba, eu tô cobrindo E3, não é uma coisa... Eu cubro outras editorias, eu sou jornalista freelancer, nenhuma delas é tão divertida quanto videogames, assim. Videogames lida um pouco com coisas que você gostava da infância, então, tipo, não tem como você não gostar. Mas você tem cara mesmo como um trabalho sério. Eu acho que pelo menos você tem que dedicar sei lá, se você é freelancer, trabalha de casa, pelo menos umas 6 horas entre pesquisar coisas e escrever algumas notas. Você tem que começar fazendo, não é uma coisa que, assim, minha palestra não vai te ensinar a começar amanhã a fazer jornalismo de games. Você tem que começar a fazer. O que eu te digo procure diferenciais. Não precisa ser necessariamente o diferencial que eu encontrei. O meu diferencial foi localizar as notícias, mas tem gente que encontra outros. Tem gente que fala sobre celular. Celular é um conteúdo que falta. Falta um cara especialista em jogos de celular. Console tem a rodo. Mas você tem que dedicar pelo menos umas 6 horas. Se você está querendo empreender na área, você tem que conhecer os departamentos de marketing, os departamentos de assessoria de imprensa, tem que entrar em contato com os caras, tem que saber vender o seu peixe, tem que falar que seu projeto tem diferenciais, tem que enfim, mostrar dados. Eu sei que qualquer site iniciante não tem um grande volume de visualizações, você vai ter que lidar com visualizações na casa dos milhares, mas aí você tem que defender para o cara que a sua audiência é qualificada, você tem que mostrar para ele, inclusive, que essa audiência é qualificada, fazer pesquisas com o seu público, ver o que ele gosta de consumir. É uma parte chata que não necessariamente não está conectada com o jornalismo, é a parte de negócios de jornalismo, mas vocês precisam saber disso para poder criar modelos de negócios viáveis. Crowdfunding também é outra saída, outros sites estão fazendo isso. Eu acredito que vocês devam conhecer, a gente tem outros casos aí. Então via Catarse, Kickstarter, Patreon, tem várias modalidades. O Patreon é um diferencial porque o cara não doa simplesmente o dinheiro para uma campanha. Ele doa uma mensalidade, então o cara sempre paga para você, sei lá, $5, você já consegue capitalizar um pouco o seu projeto através disso. Eu não acredito no modelo único de negócio também. Eu acho que você pode se capitalizar tanto via o público que de repente quer pagar pelo seu conteúdo, que não é a maioria. Tipo, já fiquem cientes disso, a maioria das pessoas não quer pagar um tostão pelo que elas veem na internet. E elas vão continuar sendo assim por um tempo. Mas você pode mesclar modelos, você pode ir atrás de anunciantes, você pode ir atrás de investidores,
E é uma corrida dura porque não são tanto. O mercado de tecnologia no Brasil não é muito valorizado. Vocês podem ver, inclusive, notícias recentes. Teve um tratado de isenção de impostos que 80 países participaram e o Brasil não assinou. Então a gente tá arcaico nesse aspecto, assim, não tenho o que dizer. Os empreendedores daqui também eles precisam melhorar um pouco, saber um pouco mais da importância de mídia, porque você só anunciar, só aparecer em veículos por volume, necessariamente não significa que você vai atingir uma audiência qualificada, não significa que você vai conseguir fazer campanhas publicitárias criativas. O próprio Geração, assim, o Drops de Jogos, explicando um pouco o modelo dele, ele vai ter uma loja virtual para vender jogos, inclusive mainstream. Então é um modelo um pouco mais viável, a gente tem parceiros de logística, temos aí um grande arcabouço da diretoria comercial que vai conseguir financiar por essa parte. Mas a Geração é um WordPress basicão que eu criei na internet, entendeu? E aí eu virei para o anunciante e falei, eu vou fazer publi editorial, você pode me mandar um texto, pode mandar um vídeo, pode mandar uma campanha. E a gente fecha pacotes e a gente faz dessa forma. Não é a minha única forma de financiamento, mas assim, já ajuda a pagar as contas. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Pegando um trecho da pergunta do rapaz, a questão de vídeo, mais e mais a gente consegue perceber que o tráfego uma maioria dos sites está voltado para YouTube, conteúdo midiático, mais interativo com o público. Você acha que mais ou menos o futuro do jornalismo está nessa mistura de entretenimento com jornalismo, onde é mais movido por personalidade, por exemplo, o Zangado, o Jovem Nerd, essas pessoas formadoras de opinião? A pessoa que aparece na câmera muitas vezes tem mais influência no público do que a pessoa que só escreveu o review? Eu te devolvo a pergunta. Quantos furos de reportagem você viu no Jovem Nerd? Não estou falando mal do site, eu estou falando dos caras. Eles só reproduzem notícia. Isso mas muitas vezes, como eles têm mais público que vários sites de notícias, eles meio que... o pessoal vai pro entretenimento, mas acaba ganhando... Mas eu falei pra você, eu falei na verdade pra todo mundo, é volume, não é qualidade. Às vezes, por exemplo, eu digo pra você isso, não Jovem Nerd, mas o All Jogos, que já tá no meio termo. Os caras ainda fazem notícia, mas eles são famosos. Eles já foram no meu site pegar a pauta. Então, assim, a qualidade, aí que eu coloco. A qualidade uma hora vai alcançar a quantidade. Não é uma coisa assim que você vai falar sempre para 5 caras. Às vezes você vai começar a falar mais. Eu falava na Globo. Na Globo tem uma grande audiência. Então mas eu concordo com você em termos. Eu acho que vai ter uma mistura. Que no futuro vai ter uma tendência a misturar o entretenimento. Já tem, na verdade. Já tem entretenimento de pessoas que você gosta de assistir com o conteúdo de qualidade que jornalistas costumam oferecer. Mas que muitas vezes não tem carisma para aparecer no vídeo. Mas aí eu te coloco, não é uma coisa nova. Por exemplo, sei lá, pega a TV Globo, na verdade, por exemplo. As pessoas assistem o Jornal Nacional por conta das notícias? Não, assistem porque tem o Bonner lá noticiando. O cara é carismático, o cara sabe apresentar. Na televisão não faltam exemplos. Então, na verdade, o que a gente está vendo na internet agora é o que a televisão é atualmente. Mas eu acho que vai existir outros modelos dentro desse modelo. Eu não me considero... Vocês podem ver até pela minha dicção aqui meio falha. Eu não sou um cara, assim, de vídeos. Tem um outro âncora no Bônus que é um cara muito mais solto que eu. Que é o Rodrigo, que ele ancora todas as transmissões. Eu faço mais comentários em cima do que ele disse. Mas vai ter isso, já tem isso. As pessoas gostam de determinados caras para acompanhar as notícias. Acha determinado fulano mais engraçado. Às vezes acha que o cara tem mais credibilidade. Porque muitas vezes o carisma atrai pessoas, é a qualidade que mantém ela. Porque você ganha a pessoa gosta do seu vídeo, o primeiro vídeo, mas depois se cansa de você porque você sabe que você não tem muito conteúdo para oferecer. Isso. É um pouco disso e... eu acho que essa tendência já existe. Eu acho que ela vai melhorar daqui a um tempo. Eu acho que daqui a pouco você vai ter... E não que eu acho que está muito ruim. Eu acho só que, por exemplo, no caso do Jovem Nerd, eles mudaram a redação recentemente, pelo que eu sei. Está com bem mais notícias. Mas, eu repito, ainda não é um site cujo foco principal é o jornalismo. Ele é um site predominantemente de entretenimento. Ele quer entreter, ele quer buscar o viés dele nas notícias. E eu acho assim que, pelo menos foi a escola que eu aprendi, que foi na Editora Abril,
Foi em veículos, inclusive, que não estão tão vinculados com a Abril, mas assim, eu acho que a informação, às vezes, é mais importante do que o cara que apresenta. Mas eu acho que caras que apresentam, que dão muitas informações relevantes, acabam ganhando relevância. Então ele vira meio que um canal, entendeu? O Jovem Nerd, ele não é um site muito noticioso, mas eu vou te falar uma coisa, muita gente aprende sobre história no site deles. Aprende muito sobre cultura pop, porque os caras sabem explicar num podcast. Então eu acho que isso dá uma relevância pro tipo de entretenimento que eles fazem, que é muito bacana, ensina. Eu acho que tem um mérito muito bacana nisso. O ponto de vista que eu coloco é um pouco o jornalismo hard news mesmo. Mas existem várias modalidades de jornalismo. Vocês podem fazer jornalismo de análise, vocês podem fazer jornalismo de um pouco de serviço. O Jovem Nerd faz muito serviço. Fala muito de livros que estão em voga, explica, destrincha. É um pouco, por exemplo, que sites que fazem reviews, por exemplo, o Polygon faz muito isso. Ele faz grandes reviews, muito analíticos. Ele é uma referência para muita gente que gosta de fazer uma coisa diferente. Mas é um pouco disso. Eu acho que eu concordo com você. Discordo um pouco naquela coisa de, tipo, necessariamente quantidade de acesso não significa qualidade. Mas não significa que o conteúdo do cara é realmente ruim. É que às vezes ele repercute muita coisa. Mas isso. Não, eles não contam, Bom dia. Oi. Eu queria saber assim, o seguinte, Pedro, dos teus sites, mais ou menos como é que está a questão do tráfego. Tu não precisa dizer exato se tu não lembrar, né, na verdade, de cabeça exatamente como é que está o número e o tráfego, e qual é das tuas principais fontes de renda, se vem desse tráfego ou se vem do anúncio de games ou do review de games ou de análise. Como é que está assim, que é como tá ganhando dinheiro, né? Qual é que é a fonte melhor de renda para tu? Eu tô nesse momento assim. Eu não comecei isso há muito tempo, então a grana está começando a aparecer agora. Eu tenho uma casa mais ou menos de 20 mil a 40 mil acessos. Tem um dos sites que a gente precisa... Oi? Nos dois sites. Nos dois sites? Não, os dois sites não, cada um. Cada um, já tivemos alcance de 100 mil pessoas no Facebook, já fomos anunciar, já saímos em publicações, a Info já deu matéria nossa, citando nós como fonte, o Extinto Selector, que era do canal Tech, também já citou notícias nossas. A principal renda realmente é anúncio, ou parceria de conteúdo. Por exemplo, eu fiz uma parceria com Games for Change, dei algumas informações exclusivas de lá e fiz uma apresentação ancorada que tá para sair o vídeo, inclusive falando do evento. Essencialmente é venda de anúncios, parcerias. Eu estou atrás de investimento mesmo próprio para aumentar esse tráfego, que eu sei que quando você chega na casa de 1 milhão a coisa fica um pouco mais fácil. Mas eu tenho um pouco a filosofia que um publicitário um dia disse para mim: se você fizer audiência com 100 pessoas, você já está no caminho certo. Eu acho que se você esperar alcançar a casa dos milhões, aí você está sendo um pouco precipitado. Você precisa viabilizar o seu negócio desde o começo. Não tenho feito nada de graça, assim. Estou dizendo que não é que tudo que eu trabalhei foi remunerado, mas eu tenho conseguido retornos em 3 meses. Em uma semana do Geração Gamer no Ar, independente, eu já viajei para Porto Alegre para cobrir o evento de lá. Os desenvolvedores, eles financiaram a minha viagem. Inclusive eu cito isso no texto, deixo textualmente lá explícito. E já rolou, entendeu? Cobertura fora de São Paulo. Então, nós temos estrutura para crescer e é um caminho que eu acho que vocês, produtores de conteúdo, têm que ir atrás. Posso fazer outra pergunta? Assim, eu estou mais como desenvolvedor indie, realmente indie, começando agora mesmo, bem startup. Eu queria saber, assim, uma dica tua para quem está começando, que quer anunciar seu game indie, se está valendo a pena, já para começar, procurar sites de jornalismo de games para anunciar o game, ou se é melhor realmente eu começar só com redes sociais, ou no boca a boca mesmo, ou na Play Store, onde eu for colocar meu game. O que é que tu me diz, assim, o que é que tu acha? Você é desenvolvedor? Sou desenvolvedor. Eu recomendaria para você procurar a gente. A gente está com esse tráfego que eu digo para você, não é o tráfego na casa dos milhões, mas atinge as pessoas que chegam em tráfego de milhões. A gente tem planos de publicidade num preço razoável para um desenvolvedor indie. Eu não vou cobrar para você o custo de clique do UOL, nem ferrando. O custo de clique do UOL é muito maior do que o meu site.
Mas eu digo pra você que seria o caso de você procurar a gente, pra gente começar de repente esse boca a boca. Eu tô presente em comunidades famosas no Facebook, o Boteco Gamer, que acho que desenvolvedor sempre entra lá, sempre tem uma treta diferente lá, eu vivo brigando com as pessoas por lá. Mas procura a gente tem uma rede de contatos aí aberta. Eu tô mais focado nesse lado jornalístico mesmo, eu tô ligado a vários jornalistas e a gente está tentando criar esses veículos mais sustentáveis, né? E é mais ou menos isso que eu acho que eu tenho para te dizer. Valeu, obrigado. Imagina. Primeiramente, bom dia a todos. Bom Seu dia. Pedro, parabéns pela palestra. É só uma observação. Só uma observação, achei interessante você falar sobre o fato do jornalismo ser crítico também, porque você até presta um serviço para a comunidade gamer, porque muitas vezes a comunidade não tem voz para algumas coisas específicas. E isso acaba, como a internet é dinâmica, né? A gente fala muito de sites, de notícias, mas tem as redes sociais, tem outros veículos que acabam alcançando. Por exemplo, duas coisas que eu presenciei, não estou me posicionando de lado nenhum, só acho interessante citar o caso, foi no 9gag, né, que é um site de humor assim, mas ele é multipropósito, tem de todo tipo de postagem lá e muitas vezes os gamers, eles colocam algumas polêmicas, assim, por exemplo, o modelo de negócio do Early Access, né, de você lançar o jogo antes dele estar pronto. Então, isso é uma coisa que é sempre muito debatido lá. E até coisa que eu vi que, pelo menos, foi dito lá que houve resposta. Por exemplo, quando os mods do Skyrim, que eram gratuitos, começaram a ser pagos, né? A cobrar. E aí a comunidade lá postou reclamando disso e tudo. E depois eu vi outra postagem, não sei se isso aconteceu mesmo, mas dizendo que a Steam respondeu e deixou gratuito de novo os mods. Né? Isso é interessante porque eu não vi esse tipo de movimentação em grandes sites de notícias de jogos, né? Então às vezes o jogador ele tem voz mais nesses lugares e o jornalismo perde por não aproveitar isso também, né? Para seu próprio benefício também, é isso. O que eu tenho a comentar o que você disse é que assim é difícil e eu não tô inocentando os colegas, mas é um fato, na verdade. As pessoas às vezes elas têm medo de mexer com as grandes marcas para perder o anunciante. Assim, se você perguntar para os caras, eles vão negar. Mas a real é que meio essa, entendeu? Eu mesmo, assim, falei, puta, nunca vou conseguir anúncio da Level Up. Mas até que eles foram educados comigo nessa dinâmica, assim. Tipo, eu perguntei pra assessoria, falei, olha, vou dar espaço de resposta pra vocês, mas eu achei isso, isso e isso. Os caras, beleza, não, responderam e-mails super educados, mas assim, é um jogo, entendeu? Eu acho que eu tô dando a cara bater mesmo, eu tô querendo parecer não, eu sou independente nesses termos, não significa que eu não estou aberto a parcerias comerciais, ou seja, pessoas que foram criticadas por mim não se sintam inibidas por isso. Eu acho que as pessoas precisam se criticar, senão o mercado vai crescer. Essa é a realidade. Eu acho que se as pessoas ficarem melindradas porque um jogador reclamou de preço, eu acho isso fim da picada, a imprensa não fala nada. Eu acho que tem que falar, tem que colocar a boca no trombone mesmo, senão vira uma coisa muito release, muita assessoria de imprensa. Aí pra que você precisa de jornalista? Por isso que tem corte em redação. Esse é um dos motivos, claro, tem outros. Tem também as pessoas não investirem em mídia, mas o jornalista que fica só repercutindo o que os departamentos de marketing fazem é um desserviço. Você precisa ser uma voz dissoante, você precisa estar a favor do seu público. Às vezes você precisa criticar o público quando você vê que o público faz uma coisa que não é legal. Vídeo que aconteceu no Gamergate lá nos Estados Unidos, eu passei por isso recentemente, meu site foi atacado porque a gente falou de um documentário feminista no meio nerd, porque tinha uma das meninas que já tinham sido perseguidas nesses fóruns anônimos e os caras ameaçaram fazer um DDoS no meu site. Então assim, você tem que correr esse risco. Passei 2 madrugadas dormindo até as 5 da manhã, printando gente falando bosta a meu respeito, mas é o meu trabalho. É isso que eu acho. Perguntas, dúvidas? Podem falar à vontade.
Tem tempo, gente. Tem 15 minutos ainda. Quando você falou do Jovem Nerd, falou sobre o conteúdo deles e tal, acaba que eu concordo com você que muitas vezes as pessoas vão, em vez de saber sobre o novo lançamento do Fallout 4, vão saber o que é que o Jovem Nerd, o que é que as pessoas acham do lançamento do Fallout 4. Então acaba que, assim, a minha pergunta é mais a seguinte: com o tipo de conteúdo que é produzido hoje, com vídeos de gameplay, onde a pessoa não quer ver o jogo sendo jogado, só o jogo, quer alguém comentando e tal, tu não acha que, tipo assim, a pessoa por trás do conteúdo é mais importante? Acaba que, assim, os números, o que é contado hoje é número de clique, page view, visualizações no YouTube, curtidas no Facebook. Então tu acha que o que, infelizmente ou não, né, eu quero o teu posicionamento, o que mais conta hoje acaba sendo o cara que fala do que é notícia em si, em questão de videogame, sabe, em questão de relevância, porque acaba que esses caras são... Ou a opinião dele? É porque acaba que essas pessoas que têm mais cliques são os mais relevantes, sabe, são os que mais atingem público. Mas aí eu te devolvo questões que me levantam. Ele estava falando, por exemplo, sobre divulgar jogos brasileiros. Qual é a probabilidade dele publicar o jogo dele no Jovem Nerd ou no meu site? No teu o site. Jovem Nerd vai cobrar mais. Oi? Sim, não, tem mais acessos. Mas é uma coisa assim, pra quem tá começando, é mais difícil. E também é difícil pro Jovem Nerd, eu digo que a limitação que ele tem, a redação dele é pequena. Eles têm 3 pessoas. 3 pessoas não dão conta das notícias de todos os jogos brasileiros. É um trabalho que eu faço. Eu me passei essa responsabilidade. A imprensa ela tem que saber se complementar, não competir. Porque senão vira uma coisa assim, eu tenho que ter os 10 milhões de acessos do Jovem Nerd. Eu não sou o Jovem Nerd. Eu não tenho nem o peso dele, fisicamente. Então E isso é um problema que eu vejo, assim. Muitos sites aparecem, puta, eu quero ser o novo Jovem Nerd. Aí tem o Gordo Nerd. Aí tem o Super Nerd. Gamer Nerd, o Hiper Nerd. Cara, qual é a diferença pro cara que já acessa o Jovem Nerd e acessar o Gordo Nerd? Entendeu? A menos que o Gordo Nerd vai gravar um podcast com o Jovem Nerd. Aí já começa a mudar. Mas o Jovem Nerd não vai gravar com todos os competidores dele, mesmo porque isso não é bom pra ele. Ele vai pensar em diferenciais. Então, assim, eu volto a dizer, opinião é importante. Mas eu acho que o fato ainda está na frente da pessoa. Eu acho que quando você começa a falar de um assunto que ninguém está falando, o Jovem Nerd mesmo apareceu nesse vácuo. Em 2002 lá, o nerd estava começando a ficar pop, eles fizeram aquelas montagens de Star Wars, fizeram um podcast e aí começaram a bombar. Foi uma questão de oportunidade. Vai saber se de repente, sei lá, daqui a uns anos pode ser que eu esteja com muito mais dados de acesso para apresentar. Não necessariamente é um modelo de negócio de startup. Eu acho que é um pouco isso. Opinião é importante, mas eu acho que se você fala de fatos diferentes, eu acho que você está no caminho mais certo. É isso. Oi. Olá de novo. Eu queria saber onde é que você sente que assim, a comunidade gamer brasileira de produção de jogos, onde ela é mais forte realmente, onde é que eles chegam mesmo, tão interessados, estão produzindo, além de produzir, estão produzindo material de qualidade. De onde está saindo, pelo menos a maioria disso aí, e de onde você está vendo que agora talvez comece a sair, por exemplo, aqui em Recife a gente tem um polo muito grande. Tem empresas de jogos, tem um Porto Digital lá que tem muitos jogos, mas é como você até citou, vários desses jogos são de cunho... educativo. Exato. Não são de cunho aí de entretenimento em massa. Olha, as cenas são diferentes entre si, né? A gente tem várias cenas dentro da cena brasileira, né? O Nordeste tem isso, tem uma produção universitária enorme. Aí a gente vai para as outras regiões e a gente vê coisas diferentes. Você vai para o Sul, você vê coisas parecidas com o que vocês fazem aqui em termos de jogos educativos, mas você tem uma Aquiles que foi feito dentro que eles têm uma sede dentro da PUC Rio Grande do Sul, mas eles fazem jogos para o Cartoon Network.
Então, aí é entretenimento mesmo. Eles fazem jogos voltados para Facebook. É entretenimento, é casual, até o que a gente fala. Agora você vai em São Paulo aí é mais doido ainda. Tem gente fazendo o jogo em casa, comendo cup noodles e maratona de programação. Tem gente que tem empresa formada com o CNPJ certinho. Tem maluco que aparece lá que bola a empresa no meio do evento lá que a gente tem mensal, que é o Spin, da Vergueiro, e vai fazendo jogos conforme rola. Em Brasília já tem casas indies que agregam mais de uma empresa. São várias pessoas que se reúnem para juntar esforços, cada uma competente numa área. É um pouco isso. Eu acho que o Brasil é meio que essa salada de diferentes tipos de desenvolvedores, na verdade. A gente tem uma vocação grande em... Assim como eu faço um site diferente da maioria, os games brasileiros eles não tentam ser o novo Shadow of Colossus, o novo... Apesar que o Thorin tem a inspiração e tal, mas não é. Não tem nada a ver. A gente tem muito jogo retro gamer legal. A gente tem esse Horizon Chase, que a Chris vai lançar agora, que tem a trilha do cara que fez Top Gear. Então é muito massa, assim. Eu acho que a gente tem coisa muito legal para apresentar por aí. São jogos baratos também. O problema da indústria AAA é esse. Eles gastam às vezes 1 milhão, 2 milhões de dólares, eles vão ter um retorno enorme em cima da franquia, e quando não dá retorno, a quebra é feia. Então por isso que eles estão presos em remake, em sequência. Porque eles não podem fazer jogo mais num custo que um indie faz. Aí o que eles fazem? Como é que eles estão contornando a crise? Vamos criar programa indie, tipo ID Xbox pro Xbox One. Vamos criar programas indies pela PSN. Aí eles driblam a crise dessa maneira. O indie vai bem pra nossa casa e a gente lança no PlayStation 4. É um pouco isso. Eu acho que o Brasil ele tá despontando nesse mercado e ele tá bem mesmo. Eu acho que a gente só perde mesmo pra Canadá, Japão e Estados Unidos. Mas Estados Unidos porque tem uma estrutura maior, o Japão também, e o Canadá porque investiu nisso mais cedo. Existiu políticas governamentais lá, que inclusive eu acho que o Brasil tinha que se inspirar. A gente, inclusive, o nosso... E não é por falta... Tem gente no governo que sabe disso. O ministro da Cultura falou pra mim, eu entrevistei ele, que ele tinha se inspirado tanto no modelo de isenções fiscais do Canadá quanto da China. Então eles sabem o que tá rolando. O que rola é que assim, por exemplo, agora a gente tá em ano de crise fiscal. O ministro da Fazenda não vai liberar grana. Então é um jogo, entendeu? É um xadrez que é complicado pra caramba. Perguntas? Gente, quem não quiser perguntar, mas quiser falar alguma coisa, falar que a palestra foi ruim ou a palestra foi legal, fica à vontade. Bom dia, desculpa, cheguei um pouquinho atrasado, perdi sua palestra. Imagina. Queria saber assim, como é que você acompanhou no último domingo o fantástico as notícias que passaram sobre os jogos, né? Aquela reportagem que foi bombástica, né? Muitos erros, pessoal sem dados, sem falar sobre muita convecção. Como é que você acompanhou isso? Como é que foi esse impacto nos sites, no pessoal que posta notícias sobre jogos? Eu acompanhei essa reportagem, o problema é que assim, a TV Globo, e falo isso com total honestidade, assim, mesmo porque eu era colunista de um dos sites deles. Eu procurava sempre falar de uma maneira didática e conseguir atingir o público. Ninguém nunca reclamou que eu não sabia os termos técnicos e quando eu errei eu me retratei. Eu não tenho esse problema com isso. Mas a TV ela tem um problema, ela tem um curto período de tempo. O editor de vídeo geralmente não sabe do que está sendo tratado ali e os cortes são muito mal feitos. Eu vi isso muito na cobertura do Big também. A moça falou que os caras iam ganhar um concurso, eu falei, mas o prêmio foi na quinta. Tipo, ninguém pensou, entendeu? E eu acho que foi falha do editor mesmo. O editor é um cara que não estava acompanhando a pauta, provavelmente não foi transmitidas as informações que eram necessárias para ele fazer os cortes adequados. E fica essa coisa, né? Fica que nem a Globo quando falava do heavy metal no Rock in Rio nos anos 90, né? Que esses caras que gostam de rock... Como é que é? Rock pauleira, né? Então, fica com essa cobertura superficial, né? E esse é o problema da imprensa grande, assim.
veículos como o UOL normalmente não cometem esses deslizes, porque eles já cobrem há mais tempo. Mas a televisão está muito desvinculada. Inclusive você vê isso até nos programas que vão pra TV. Eles são muito, vamos dividir o público, vamos falar de joguinho. Ninguém fala sério, assim, que nem que eu tô falando, entendeu? Tipo, que é chato, assim, bem ou mal. Eu não tô tentando ser engraçado com vocês aqui, eu tô explicando realmente como funcionam as coisas. Então, uma coisa que tem um apelo menor pra TV aberta. A TV aberta, ela quer ser entretenimento. Que daí cai um pouco na questão que ele colocou. Eu acho que vai ter cada vez mais entretenimento na internet. Mas a internet é um veículo per se que ele explica melhor as coisas. Você pode até não gostar de ver textos, mas vai ter um texto sobre um assunto porque existe uma demanda. E aí, de repente, essa demanda por texto cria uma demanda para vídeo, aí cria demanda para podcast. Eu mesmo, eu entrevistei a Ana Ribeiro, que fez o jogo lá no Reino Unido. A gente gravou podcast com ela recentemente, está para sair. Porque eu até sugeri pro editor, eu falei, cara, a gente tem que falar sobre isso porque ninguém falou em podcast e é legal porque as pessoas vão ouvir o que a gente já tá fazendo. Então é isso um pouco, eu acho que é isso que o Fantástico peca. Eu acho que falta informação circulando entre as pessoas que editam os veículos. Eles sabem que tem que falar de videogame, mas eles não sabem como. Esse é o problema. Essa é a última pergunta? Oi, aqui. Sou direita. Oi, tudo bom? Bom dia. Eu cheguei atrasado também, desculpa. Tua opinião, eu tive na Big esse ano passado também, inclusive eu tive por lá, circulando. Qual a tua opinião tua opinião pessoal, em relação ao governo, as medidas que estão sendo tomadas, porque a impressão que dá é que lá na Big o pessoal se reúne e tem o pessoal de governo, empresa privada. Empresa privada, eles vêm de uma forma, o governo parece que fica mais a questão da política entre eles. Cultural, né? E não sai nada. Assim, do ano passado, das promessas que fizeram do ano passado para cá, pouca coisa se concretizou. Então o pessoal se reúne e diz, pessoal, vamos se reunir, vamos fazer isso, vamos fazer uma mesa, e tudo é fazer uma comissão, fazer outra comissão, e não sai muita coisa. Eu queria ver se tu tá mais por dentro, tá entrevistando essa galera aí, o que é que tu acha? Se agora vai ou se vai demorar para sair ainda? Então, na verdade, eu diria que já está indo. Desde 2009, nós tivemos um crescimento do mercado que não era esperado. A gente está crescendo 15% ao ano. Isso não é pouco. Apesar que nós somos pequenos. Então, crescer bastante é mais fácil quando você é pequeno. Mas eu concordo com você. O governo ele não tem uma política muito clara. Eu conversei 2 vezes já com o ministro da Cultura. Ele fala da questão, sabe da importância. Não é como a Marta que disse que games não eram cultura. Mas aí o problema dela também era porque ela era muito torrona. Não era uma coisa exatamente que ela realmente pensasse isso. Mas eu acho que eles sabem. O que eu acho também é que assim, da parte privada, que é uma crítica que eu tenho, que eu vivo falando para investidor, é que os caras eles são muito conservadores na hora de investir. Eles investem milhões numa petroleira e a gente está tendo agora Lava Jato, que a gente está perdendo dinheiro e não investe numa startup de games. Eu não entendo isso, não me cai na cabeça. A gente está eu vivo em São Paulo, a gente está vivendo. Eu tenho muitas críticas ao PT, mas eu não posso deixar de dizer que o prefeito ele está com uma visão além de pensando em transportes alternativos para a gente não depender só de carro. E a impressão que eu tenho é que o governo federal não tem essa mentalidade, ela investe em petróleo. Então Oi? Não, o governo federal investe em petróleo. Então é uma coisa. Assim, o governo não vai se mexer enquanto a iniciativa privada também não se mexer. Uma coisa tem que pressionar a outra. Eu acho que seria muito mais fácil se o governo pressionasse a iniciativa privada, que desse logo concessões, que incentivasse parques e tal. Mas eu acho até que, por exemplo, no caso de universidades que vocês estão falando aqui, se não existisse o incentivo que o governo faz em ensino superior, isso não existiria. Então é um negócio assim, os caras são culpados, mas eles não têm toda a culpa. Eu acho que a gente também tem que fazer a nossa. Da minha parte, eu estou tentando fazer um site de notícias, mesmo que eu não ganhe tanto quanto eu gostaria de ganhar. Mas eu acho que tem que prestar esse serviço, porque aí que o mercado vai crescer. E eu tenho esperança que o mercado crescer, eu vá junto, entendeu? É uma coisa de você ficar lá
esperar. Eu acho que vai ter muitos bigs ainda, que a gente vai ver muitas reuniões e algumas coisas não concretizadas, ou muitas coisas, eu não sei, depende da ótica. Mas vai crescer, na verdade, porque games estão crescendo no mundo todo. A gente está em crise e o nosso mercado vai crescer esse ano. Eu tenho certeza absoluta, até pelos grandes lançamentos que a gente teve. Quando a gente estava sem esses lançamentos, a gente estava crescendo 15%. Então eu acho que vai sim. Eu acho que foi até legal esses jogos terem saído agora, infelizmente, nessa situação. Pessoal, dá tempo de mais uma pergunta rapidinha, se alguém quiser. Não? Valendo. Tempo. Então vou agradecer ao Pedro aí, uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Quem quiser acessar o site aqui, tem o endereço completo. Procurem no Twitter, o meu Twitter é Pedro Sólidos, tudo junto, Sólidos Snake. Quem gostava de Metal Gear aí pode acompanhar. E acompanha os sites. Obrigado.